A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão realiza em São Luís a jornada Brasilcom. Em pauta, os direitos do consumidor e os 27 anos do Código, que é apontado como um dos mais avançados do mundo. Para falar sobre o assunto, aqui no Bom Dia Maranhão, nós recebemos Hugo Passos, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Maranhão. Bom dia. Bom dia, Hugo. Hugo, a gente comemora nesse momento os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. É um momento de reflexão e também de debate para buscar melhores práticas na ampliação da legislação do consumidor? De fato, estamos num mês comemorativo, mas precisamos empreender reflexões diante de um cenário de crise econômica que impacta sensivelmente nos direitos do consumidor. E exatamente cumprindo essas finalidades institucionais, a OAB promove mais uma jornada Brasilcom com o intuito de debater esses temas tão importantes. A temática do evento desse ano é justamente crise política, econômica e os impactos no Código de Defesa do Consumidor. Nós vivemos atualmente um ambiente de muita preocupação, onde se flexibiliza ou minimiza direitos consumeristas sob o argumento econômico, ou seja, sob o argumento de uma crise econômica. Então, nesses 2 dias, nós vamos discutir sobre temas como superendividamento, que é essa condição que o consumidor se encontra diante da concessão de crédito irresponsável, sobre negócios imobiliários, especificamente taxa de corretagem, danos morais decorrentes de atraso de obra, e todas as repercussões decorrentes dessa crise econômica que nos impacta, uma das mais sérias da história do Brasil. Quais são os principais desafios dessa sociedade que nós sabemos é hiperconsumista, não é? Há um apelo, inclusive, muito forte já desde a infância. Existem várias legislações, existe um movimento muito grande para tentar impedir que isso aconteça, mas na prática ele ainda é um fato. O que fazer diante desse desafio? Um caminho viável seria a implementação de programas efetivos de educação para o consumo. A mídia se exerce uma pressão muito forte pelo consumismo e isso acaba gerando situações como essa, de superendividamento, onde o indivíduo não consegue arcar com as suas dívidas em razão do comprometimento total do orçamento familiar. E ainda nessa condição, existem instituições financeiras que concedem créditos e mais créditos de modo irresponsável, gerando uma situação que não pode ser resolvida facilmente. Como o consumidor, ele pode acionar os direitos aí nesse momento de crise que o Brasil também passa? É muito importante que o consumidor tenha ciência dos órgãos que compõem o sistema de proteção. Nós temos um papel relevante dos PROCONs estaduais, em algumas cidades temos PROCONs municipais, temos também o próprio acesso ao Poder Judiciário, na via dos juizados especiais das relações de consumo, um acesso facilitado, destinado a pessoas, inclusive, que não têm condições de arcar com o pagamento de honorários advocatícios. O próprio Ministério Público possui promotoria especializada e tem um papel relevante na proteção do consumidor. As delegacias especializadas do consumidor, com a Delegacia do Consumidor no Estado do Maranhão. Então, existem diversos órgãos que podem ser acessados por esses consumidores, onde eles podem noticiar a existência de eventuais infrações a seus direitos. Quais são as principais questões que chegam, por exemplo, junto à própria comissão da OAB? A OAB tem sido demandada a discutir esses temas como o superendividamento, o empréstimo consignado, que é a concessão de empréstimo a aposentados ou indivíduos que sequer têm condições de entender o empréstimo que está adquirindo. Temas como os problemas decorrentes dos negócios imobiliários e sem dúvida, as relações com as instituições bancárias. Então, essas relações com as instituições bancárias têm sido objeto de grandes reclamações. Ontem foi o primeiro dia do evento. Pode fazer um balanço do que foi divulgado ontem? Isso, nós tivemos a abertura do evento com a palestra do Dr. Leonardo Garcia, que é procurador do Estado do Espírito Santo, membro do Brasilcom, e foi uma palestra cuja temática foi a temática central do evento, crise política, econômica e os impactos do consumidor. Foi feita uma abordagem geral, ampla, sobre as sucessivas derrotas que o consumidor tem sofrendo em âmbito nacional sobre esse argumento econômico de que deve-se minimizar a proteção para que as empresas possam crescer, para que o Brasil volte a crescer,
que é um argumento falso, um argumento que destrói 27 anos de conquistas e também vulnera a nossa própria Constituição, que é a norma máxima do ordenamento jurídico. O quórum foi excelente, tivemos a participação de advogados, estudantes de direito, membros da sociedade civil, e esperamos todos no dia de hoje também para continuar esses debates profícuos. Um dos objetivos da jornada, inclusive, é o estímulo à pesquisa, né? E aí eu vejo o reflexo disso, por exemplo, nas universidades, na própria iniciação científica, né? Os alunos estimulados nessa direção. Hoje há realmente, de fato, essa área, por exemplo, do consumidor, é uma área que tem sido objeto de pesquisa por vários pesquisadores no país inteiro. Há um interesse muito grande nessa linha de pesquisa? Sim, o direito do consumidor ele tem uma autonomia científica, isso quer dizer que ele tem uma disciplina própria na graduação, é uma disciplina de pós-graduação, tem princípios e normas próprias que orientam esse sistema e, portanto, são objetos de pesquisa em diversas universidades. Então, todos os cursos de direito têm como cadeira obrigatória o direito do consumidor, o que estimula o estudo da temática e o envolvimento dos alunos, né, na proteção do consumidor. O senhor falou sobre pesquisa nessa área, aí falou também sobre alguns aspectos relacionados a esse momento de crise, né? Quais são algumas dessas violações, digamos assim, contra o Código de Defesa do Consumidor nesse período de crise que a gente observa na prática? Eu posso citar como exemplo, nós temos a atuação das agências reguladoras. Nós temos uma resolução vigente da ANAC que extinguiu, por exemplo, a franquia de bagagem, e sob o pretexto de que as passagens diminuiriam de preço. O que se percebe é que esse preço não caiu e a resolução trata de temas que o Código de Defesa do Consumidor trata, minimizando a proteção prevista no Código, ou seja, uma resolução administrativa superando hierarquicamente uma norma nacional e ferindo de morte a Constituição Federal, porque a proteção do consumidor é um direito fundamental previsto na Constituição. Esse é um exemplo claro. Então, a atuação das agências reguladoras. Nós temos, por exemplo, a aprovação da cobrança da taxa de corretagem a partir de uma decisão judicial, ou seja, o consumidor agora, de fato, na aquisição de bens imóveis, estará submetido a pagar a taxa de corretagem, envolvido em negócios imobiliários ali que ele não entende muito bem. Então, nós temos diversas situações que têm vulnerado o consumidor, o que nos causa preocupação e que nos motiva a refletir sobre essas temáticas. Ok, Hugo, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia.